Saudações a todos. Vamos buscar um livro em torno do Mestre, do Pedro Camargo Vinícius, em que ele, num dos capítulos que ele denomina Vigílias, ele nos traz alguns tópicos muito importantes para a nossa análise, para a nossa reflexão. Então ele coloca: a salvação de nossas almas não está numa finalidade qualquer, céu, paraíso, nirvana. Está na perpétua renovação da vida para o melhor e para o mais elevado. Então, realmente, esse estado de plenitude, a salvação, é um processo de renovação perpétuo, né? É uma renovação da vida, é uma renovação da vida que vai nos colocando cada vez mais em condições melhores. E ele continua: afirmo sem pestanejar que Jesus não instituiu nenhuma casta sacerdotal, com dores ou privilégios de qualquer natureza. Suas promessas são extensivas a todos os homens mediante determinadas condições, às quais igualmente todos estamos subordinados. Então, ele nos afirma, né? E isso é fato, que Jesus não estabeleceu nenhuma religião, nenhuma casta sacerdotal. Quem realmente compreende o cristianismo, né, a boa nova deixada por Jesus, perceberá que ele não deixou castas religiosas, ele não deixou dogmas, ele não deixou uma religião propriamente dita, ele não veio para isso. Ele veio para renovar as nossas ideias. Ele veio trazer a boa nova. Tudo que veio depois foi humano. A religião católica, como muitos pensam, não foi estabelecida pelo cristianismo nascente. Não foi estabelecida por Jesus. Ela surgiu depois, né? Então, ela nasceu ali de posturas e tomadas de humanos que deram seguimento. Então, ele está colocando muito claramente que não é o conceito de céu, paraíso, inferno, né? Não é o conceito de que Jesus nos deixou uma religião, né? O que ele nos deixou, olha, suas promessas são extensivas a todos os homens, mediante determinadas condições. Então, não é questão de você até estar numa ou noutra religião. É sempre quais são suas obras, foi isso que ele nos ensinou. E no terceiro tópico ele coloca: os verdadeiros cristãos são como os verdadeiros missionários neste mundo. São e ignoram que o são. Perguntaram certa vez ao Batista: sois Elias? O João Batista, né? Não sou, foi a resposta. Sois profeta? Não, não sou. Sou apenas a voz que clama no deserto. Então, o verdadeiro missionário não tem razão, não tem consciência, aliás, da sua missão, né? Porque traz a humildade e, portanto, não consegue perceber que tem uma missão, né? Entendem que tem uma tarefa, né? Mas não se consideram a ponto de sentir-se missionários, por serem humildes. No quarto tópico, ele coloca: os que sobem pelo prestígio da força não sobem, descem. Os que descem à força da iniquidade não descem, sobe. Não é o prestígio da força, mas a força do prestígio que eleva e dignifica o homem. Onde está o espírito do cristianismo? Está no coração daqueles que, divergindo, embora no que respeita às sutilezas da fé, confraternizam sempre considerando a Jesus como seu mestre e salvador. Está na colaboração e na eficiência
em prol de todas as causas que visam ao bem coletivo. Então, o espírito do cristianismo, o espírito do cristianismo está onde? No coração de todos aqueles, né, que se respeitam, que embora as divergências, né, as sutilezas, de acordo ali com as sutilezas da fé, determinadas divergências, mas se sentem unidos, confraternizados, por terem como ponto de elo que fortalece Jesus como Mestre e Salvador. E ele continua: o melhor protesto contra o falso ensino religioso é propiciar o verdadeiro. O método positivo é de mais eficiência que o negativo. Construindo-se a boa obra, a má vem abaixo. Toda árvore não plantada pelo Pai será arrancada. Jesus não nos ensinou? Ao invés, portanto, de mostrarmos o erro da falsa moral, já de si decadente, intensifiquemos a propaganda da moral cristã nas sedes das nossas agremiações. Então, não é ficar ali comentando, né, e mostrando ali os erros da falsa moral, e sim ensinar da forma correta. Fundar ali movimentos nesse sentido, a propaganda da moral cristã. Existem no Brasil centenas, milhares de igrejas espíritas. Pois que seja cada uma delas um foco ardente de luz e de amor, onde as crianças e a juventude encontrem oportunidade e facilidade de aprender as sublimes verdades evangélicas. Transformemos as nossas sedes em escolas, cuidemos da infância, guiemos e orientemos os pequeninos, pois dos tais é o reino dos céus. Então, que não descuidemos das crianças, que não descuidemos dos jovens, que as agremiações, né, como ele fala, que as casas espíritas se transformem em escolas, escolas que levem a clareza do entendimento do cristianismo para as crianças, para os jovens. Que seja o foco, né, de toda a casa espírita a criança e o jovem. E ele continua: melhor do que remediar é prevenir. Pela educação ministrada à infância e à juventude, podem evitar-se esses males e misérias que flagelam a sociedade contemporânea e para cuja conjuração todas as medidas e todos os remédios ora empregados resultam de eficácia quase nula. Sublata causa tolitur effectus. Por que deixarmos que a mocidade se abisme no tremedal dos vícios, se chafurde na lama das paixões, para depois convidá-la à regeneração? Então, por que deixar, não é? Vamos orientar antes, já começando na criança, para que esse jovem tenha estrutura para não viver ali rastejando-se como verme, né? Por que não ministrar desde logo o verdadeiro ensino religioso às crianças? Então, por que tanta polêmica nesse sentido? A chuva de todas as questões sociais está na educação da mocidade. Sócrates, que viveu na Terra 4 séculos antes do Cristo, já sabia disso, tanto que ele se fez sempre rodear de jovens, era o foco dele. Neste mundo, todos os homens são, ao mesmo tempo, mestres e discípulos, ensinam e aprendem. Quem se dispuser a ensinar, sem se dispor a aprender, jamais será bom instrutor.
Quem se vangloria do seu saber dá com isso provas evidentes da mediocridade desse saber. O verdadeiro sábio é humilde no seu saber. Com aquilo que ignoramos, disse um grande pensador e filósofo, Deus poderia, se quisesse, criar um outro universo. Com aquilo que ignoramos, ele poderia criar um outro universo. E com aquilo que sabemos, não podemos, ainda que o queiramos, criar um grão de areia. Olhem, 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 né? Sábia colocação. A seara espiritual diverge da seara terrena. Para esta, que é terrena, há épocas determinadas para semear e para colher. Aquela comporta os dois mistérios ao mesmo tempo, a semeadura e a ceifa. O obreiro da seara espiritual colhe e semeia conjuntamente. Colhe o que os outros semearam, semeia para outros colherem. Na lavoura do espírito vigora a lei da solidariedade e da justiça. Quem dá, recebe, e quem recebe, dá. Há sempre leiras abertas para acolher a sementeira, como há continuamente grãos e frutos sazonados para o celeiro. Na seara espiritual, a estação do plantio, como da colheita, está sempre à porta. O lavrador não precisa esperar, porque todos os tempos são favoráveis para um e para outro trabalho, semear e colher, né? Todo prazer que extenua o corpo e abate o espírito é loucura, é crime contra a natureza, considerada em seu duplo aspecto físico e moral. O pecado, em síntese, outra coisa que não é senão desrespeito à natureza, porque Deus não está nos templos da pedra, nos templos de pedra, nem nos altares, nem nas alfaias. Deus está na natureza, na gota do orvalho, como no resplendor da estrela, no riso da criança, como no coração das mães. Né? Então, o pecado não é outra coisa senão desrespeito à natureza. E onde está a natureza? A criação divina. Precisamos viver cada momento da vida, tal como é no presente. Nós temos visto muito, está sendo muito enfatizado para nós a importância do presente. Lamentar o passado e angustiar-se pelo futuro, desprezando o presente, é insensatez. No dia da dor, sejamos resignados, sejamos fortes. Na hora do prazer, sejamos comedidos, sejamos gratos àquele que nolo proporciona. Vivamos assim cada momento da vida tal como ele se apresenta. Não agravemos a dor com a revolta, nem com murmurações, e não obscureçamos o sol da alegria com reminiscências dolorosas. Vivamos sempre do presente, como presente. Quem vive do presente tem um presente. Olhem o nome presente, né? É o caminho mesmo. Não procuremos afastá-lo para o passado, nem impedi-lo para o futuro. Aliás, não procuremos afastá-lo, presente, né? Não procuremos afastá-lo para o passado, nem impeli-lo para o futuro. O sol de ontem ou de amanhã não nos aquece, não nos alumia hoje. Vivamos, pois, o dia de hoje como ele é. Não nos detenhamos no mal que já passou, nem nos aflijamos por um bem que ainda não veio. Sejamos o homem do dia,
tal como o dia se apresenta. A cada dia, a cada hora, basta a sua própria aflição, como nos ensinou Jesus. Afirmo, sem vislumbre de dúvida, que diante de Deus não há diferença alguma entre o católico e o budista, o espírita e o protestante, o maçom e o positivista, o teósofo e o maometano, uma vez que os profitentes de tais credos sejam sinceros, verazes, fiéis à consciência própria e se achem possuídos do espírito de justiça e de amor ao próximo. Afirmo mais que o conceito acima exposto é genuinamente cristão e profundamente evangélico. Dá-me, Senhor, a oportunidade de vingar-me dos que me fazem mal, proporcionando-lhe ensejo de lhes fazer um grande bem. Maravilhosa colocação. Bom há um só, que é Deus, aquele que muito se defende aos seus próprios olhos, muito se acusa e muito se compromete. Quem a si mesmo se eleva, a si mesmo se abate. Aquele que acusa sem reservas no foro íntimo da onisciência, promove sua defesa, evita amargas decepções e previne com segurança o dia de amanhã. O melhor meio de nos premunirmos e nos resguardarmos de muitos males é sermos mais contra que a favor de nós mesmos. Os que têm por norma justificarem-se incondicionalmente, imaginando-se bons e vigorosos, se expõem a grandes perigos. O rigor para consigo mesmo é a melhor arma de defesa. Quem a maneja continuamente previne o futuro e assegura o bem-estar presente. A nossa paz vem da guerra que movemos contra nós próprios. Não só dos triunfos, mas também das quedas, tiramos motivos de encorajamento na conquista dos nossos destinos. Não são unicamente os grandes pelo saber e pela virtude que exemplificam. Os pecadores humildes que se erguem do pó, confessando seus pecados e fraquezas, com simplicidade de coração, também edificam, servindo de estímulos aos militantes da fé. O fariseu e o publicano oravam no templo. O primeiro, que é o fariseu, lembra-se das suas qualidades e virtudes. O segundo, que é o publicano, deplora sua condição de mísero pecador. Este volta justificando, e não aquele, sentencia Jesus, refletindo a soberana justiça. Ser bom e ser justo importa numa questão muito mais importante do que ser sábio e ser rico. Não obstante, os homens invertem o problema capital da vida, relegando a justiça e a bondade para os últimos planos. Então, não obstante, os homens invertem o problema capital da vida, relegando a justiça e a bondade para os últimos planos. Belíssima reflexão, profundo ensinamento. Que fiquemos em paz. Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar o estudo do livro A Imensidão dos Sentidos, aprendendo a lidar com a sua mediunidade. A semana passada não foi possível acabar o capítulo Capacidade Ignorada. Vou recapitular um pouco para a gente finalizar. O início do capítulo traz um trecho do Livro dos Médiuns, na segunda parte,
assim como todos os capítulos desse livro. Esse é da segunda parte do capítulo 1, no item 56. A matéria sutil do perispírito não tem a tenacidade nem a rigidez da matéria compacta do corpo. Se podemos nos exprimir assim, ela é flexível e expansível. E aí nessa parte fala dos nossos corpos, material e espiritual, que podem tecer novas formas ou desmanchar velhas estruturas energéticas, conforme a persistência de nossos ideais ou a força de nossa vontade. Aí nos dá vários exemplos dessas atitudes. Eu estava terminando de ler. Atitudes de submissão e passividade desenvolvem um arqueamento das costas, cifose, decorrente da contenção de energia bloqueada nessa área. Vamos seguir. Atitudes de culpa e ressentimento podem originar nódulos, cistos ou gânglios no corpo, resultantes de estados crônicos de tristeza ou mágoa mal resolvida. A estrutura e o desenvolvimento corporal são guiados por um conjunto de crenças e regras interiores, algumas delas distorcidas por ambientes sociais ou familiares impróprios. Pensamentos negativos ou preconceituosos agem nas zonas energéticas do perispírito, inibindo ou desarranjando funções orgânicas, excitando ou retardando os complexos celulares e lesando ossos e músculos. Repressões enfraquecem as atividades imunológicas e agridem a autoimagem saudável. Leon Denis, notável divulgador do espiritismo, afirmou: o corpo fluídico que possui o homem é o transmissor de nossas impressões, sensações e lembranças. Anterior à vida atual, inacessível à destruição pela morte, é o admirável instrumento que para si a alma constrói e que aperfeiçoa através dos tempos. É o resultado de seu longo passado. Esse trecho está no livro No Invisível, capítulo 3, O Espírito e Sua Forma, na página 46. Os benfeitores e guias da Terra, ou de qualquer dimensão do invisível, não tentarão nos transformar em androides ou fantoches, curando-nos sem que percebamos o que ocasionou as nossas doenças, ou seja, impedindo-nos de perceber quais as atitudes ou emoções que nos levaram à insanidade. Na realidade, os mentores não são favorecedores ilimitados, mas sim nos conscientizam para que nós mesmos possamos transformar a insanidade em sanidade. Dão-nos uma nova visão para que façamos uma transmutação do mal em bem. A postura superprotetora de solucionar indiscriminadamente nossos desafios ou conquistas existenciais nos furta os instrumentos básicos da jornada evolutiva. Nenhuma entidade sábia deseja fazer-nos dependentes ou indivíduos inconscientes do processo da vida. A plasticidade não é somente um atributo do corpo fluídico, mas também do organismo físico, resguardando a relativa proporcionalidade. Tomar consciência dessa nossa capacidade ignorada é descobrir o auto-curador que há em nós mesmos. Com o pensamento e a vontade, poderemos restaurar e aperfeiçoar nossas estruturas celulares lesadas, inicialmente saneando nossa anatomia perispiritual, para depois reestruturar tecidos e órgãos físicos em desarmonia. Hoje, mais do que nunca, podemos entender perfeitamente a razão pela qual Jesus Cristo enunciava as mesmas palavras no ato da cura: a tua fé te salvou, em Lucas 17:19. Vamos agora para o capítulo Criatividade, o trecho dos livros dos médiuns, da segunda parte, capítulo 15, item 182. Pessoas que, sem estarem dotadas de uma inteligência excepcional e sem saírem do estado normal, têm relâmpagos de uma lucidez intelectual que lhes dá momentaneamente,
uma facilidade de concepção e elocução fora do costume, e, em certos casos, o pressentimento das coisas futuras. Nesses momentos que se chamam justamente de inspiração, as ideias se derramam, seguem-se, encadeiam-se, por assim dizer, por elas mesmas. Todos somos, em princípio, criativos, mas essa criatividade inata vai sendo descortinada à medida que encontra em nossa própria intimidade um ambiente propício. Cremos estar sempre vendo a realidade das coisas, mas, em verdade, o que chega à nossa consciência são inúmeros impulsos originados por nossas percepções físicas e espirituais. E o que fazemos, além de selecioná-las, pois escolhemos algumas e bloqueamos o acesso de outras, é simplesmente organizá-las conforme o nosso grau de entendimento evolutivo. Interpretamos a vida através da nossa capacidade mental, que contém registros intensamente gravados em sua memória, acumulados na noite dos tempos. Todavia, não costumamos admitir que a nossa maneira de ver é uma porção da realidade, uma apenas entre as muitas possíveis. O reino da criatividade é amplo e de múltiplas faces. Ele tem raízes profundas nas estruturas psicológicas do ser e age de forma involuntária ou automática nas criaturas. De uma maneira simples e sintética e para melhor entendimento, poderíamos descrever esse reino como a capacidade de desestruturar uma concepção ou informação conhecida para reestruturá-la de uma maneira nova. Esse é o processo de toda criação ou invenção, na arte, na ciência, na mediunidade ou na vida diária. O ato de criar está vinculado à nossa capacidade de associação. Quando incrementamos nossa habilidade de interligar as coisas, conseguimos que uma ideia mobilize outras. O ser que procura respostas no mundo exterior ou nas experiências de pessoas muito diferentes dele, não desenvolve pensamentos férteis. Vale ressaltar que a criatividade é profundamente inibida em ambientes supercríticos, quer dizer, despojados da liberdade de agir e pensar. Ela só floresce numa atmosfera de independência, onde a satisfação é força motriz. Cícero, filósofo e o mais eloquente dos oradores romanos, dizia: nenhum homem jamais foi grande sem um toque de inspiração divina. O ser criativo mantém estrita ligação com a inspiração, porque olha o mundo com ampla visão de liberdade íntima. Não tenta resolver seus problemas atuais lançando mão de experiências negativas do passado, mas soluciona suas dificuldades revendo todos os seus valores internos e buscando novas ideias, reorganizando assim sua vida interior. Allan Kardec se refere a relâmpagos de uma lucidez intelectual, a uma facilidade de concepção e elocução, e há momentos em que as ideias se derramam, seguem-se, encadeiam-se. Instantes esses em que a alma do médium está mais livre e, portanto, mais desembaraçada da matéria, porque recobra parte de suas faculdades de espírito. O mestre de Lyon ainda assevera que todos os pintores, músicos, literatos, ou seja, artistas de qualquer gênero, podem ser classificados como médiuns inspirados. Em todas as épocas da humanidade, os homens de talento representaram os verdadeiros impulsionadores do desenvolvimento das ideias, das organizações e das sociedades. Através da criatividade, esses inovadores transcenderam os limites restritos em que estavam confinadas a ciência, a filosofia e a religião. Gênio, do latim genius, quer dizer talento ou dom natural. Na antiguidade, esse conceito era utilizado para designar pessoas habilidosas ou criativas. Somente nos dias atuais é que passou a significar uma superinteligência inata. Toda pessoa pode conceber ou mesmo gerar ideias ou possibilidades novas.
nos sensitivos é uma característica peculiar, pelo constante exercício em que eles se encontram nas diferentes dimensões vibracionais de vida plena. Inspiração é a habilidade de olhar para dentro das coisas. E o indivíduo inspirado atende ao propósito de vida para o qual ele foi criado, ou seja, expressa sua singularidade exclusiva. Temos em nós um centro de sabedoria, dotado de todo o conhecimento necessário à nossa evolução. O indivíduo amadurecido, portador de faculdade extrasensorial, aprendeu que existem inúmeras maneiras de viver e evoluir na Terra. Também sabe que sua maneira é única, como é única para cada pessoa. Portanto, está atento para captar as lições particulares de que necessita para se desenvolver e progredir. O ser inspirado parte sempre do princípio de que desconhece todas as respostas. Aborda a vida com os olhos curiosos de uma criança, isso é, livre para usar a imaginação, incorporando uma personalidade cândida ainda não influenciada pelas regras e normas rígidas e preconceituosas de uma sociedade conflitada. O impulso criativo encontra clima favorável na imaginação de uma criança, mas isso não significa devaneios, fantasias ou ilusões que modelam a mente de criaturas infantilizadas e sem os pés na realidade. Deixar vir a mim as criancinhas é a advertência que aqui pode servir de justa comparação. A pureza de coração, a naturalidade, a sinceridade são atitudes inerentes à infância terrena, pois o espírito veste por determinado tempo a túnica da espontaneidade. Esses são os campos propícios para a inspiração ou criatividade. Deixamo-nos levar por um impulso involuntário e quase febril. Parece-nos que uma inteligência superior vem nos ajudar e que o nosso espírito se desembaraça de um fardo. Assim se reporta na mesma questão 182 sobre a impressão sensorial no ato da inspiração, Kardec. Aliás, foi ele um dos gênios do século passado. O sensitivo natural tem senso de progresso e é habilidoso. Traz de vidas passadas um manancial significativo de experiências que lhe faculta desestruturar mentalmente a realidade conhecida e reestruturá-la de formas diferentes e expressivas. O médium autêntico não copia ninguém, não se limita a seguir caminhos já percorridos. Tem a habilidade de ver as coisas com olhos novos, fazer associações que transcendem o comum. Os espíritos superiores inspiram os medianeiros que desejam aumentar seus valores criativos e desenvolver uma crescente receptividade às lições da natureza, a qual nos transmite uma sabedoria que percorre caminhos não racionais. Ensinam-nos, sobretudo, que a voz de Deus em nós é a fonte inesgotável de toda a criatividade e que quase sempre esse diálogo divino acontece em nosso âmago, através de uma linguagem não convencional. E agora mais um capítulo, Instrumento da Vida. O trecho é da segunda parte do Livro dos Médiuns, capítulo 20, item 226, primeiro. O desenvolvimento da mediunidade está em razão do desenvolvimento moral do médium? Não. A faculdade propriamente dita relacionam-se com o organismo. É independente da moral. Não ocorre o mesmo com seu uso, que pode ser mais ou menos bom, segundo as qualidades do médium. Estamos seguindo na jornada evolutiva um marco instintivo que nos conduz de volta ao lar que existe dentro de nós. Podemos perceber que em nossa intimidade há uma seta espiritual que nos indica a direção da volta para a nossa casa interior. O termo ecologia provém das palavras gregas oikos, casa, e logos, ciência, podendo ser interpretado como ciência da casa. A natureza é criação divina e nós, filhos de Deus, somos também natureza. A terra, nossa casa,
é um imenso complexo ecológico. Seus diversos ecossistemas, associações físicas e biológicas entre os elementos naturais, uma espécie de vida coletiva que se auto-organizam e auto-reproduzem, não existem isolados uns dos outros, mas se agrupam em unidades cada vez maiores e mais complexas, formando, por fim, uma unidade global de vida no planeta. Assim considerando, a Terra pode ser equiparada a uma teia interligada, um intricado sistema integrado, onde todo ser humano tem um papel criativo e revelador a desempenhar em sua jornada existencial. Perceber sua relação íntima com a natureza. O homem, nesta aurora do terceiro milênio, necessita compreender que nascer, sobreviver, desenvolver-se, crescer, criar, viver e morrer são partes de uma única movimentação inseparável e coesa, e que ele é somente uma porção dessa grande sinfonia da evolução da vida. Há dentro de nós uma ânsia inquestionável de sair dos domínios da escuridão e da ignorância de nós mesmos e de entrar no mundo da claridade e da sabedoria. Portanto, a evolução da alma pode ser comparada a uma caminhada das trevas para a luz. O grão da nossa consciência foi plantado nas profundezas escuras do solo da inconsciência, que constitui a semeadura da aprendizagem das experiências. Por fim, quando ele desabrocha na superfície terrestre e deslumbra o clarão do dia pela primeira vez, esquece-se, quase de imediato, de onde veio. Talvez aí esteja uma analogia perfeita da razão da perda de nosso senso de identidade. Não podemos dissociar ou separar o Criador da natureza e o espírito do corpo. Ao percebermos a íntima ligação da divindade dentro de nós, também a veremos igualmente no exterior, nos processos cósmicos que deram origem à vida e dos quais nossas vidas dependem, física e espiritualmente. Os espíritos superiores sabem que em todas as coisas vivas e não vivas há uma qualidade divina que deve ser respeitada. Em razão disso, Leon Denis sintetizou de forma notável: o psiquismo dorme na pedra, sonha na planta, agita-se no animal e desperta no homem. Os povos primitivos tinham como crença o animismo, considerado um dos primeiros sistemas religiosos de nossa civilização. Acreditavam que os rios, montes, florestas, lagos e mares, bem como os animais e o próprio homem, todos eram animados por uma mesma essência divina. Viviam plenamente no mundo natural, numa época de inocência e também de liberdade. Certamente, quando recuperarmos em nosso senso de identidade com a natureza, que esses homens primitivos tinham por instinto e leve noção, poderemos voltar a viver numa vida paradisíaca, sentindo a imensa harmonia que governa tudo o que existe no universo. A faculdade extrasensorial é um instrumento da vida, uma condição natural do desenvolvimento dos seres humanos. Independentemente de as criaturas aceitarem ou não, ela faz parte da naturalidade da existência. É uma faculdade comum a todos, ou seja, integra o processo ontogenético do organismo humano. Está presente no desenvolvimento inato das criaturas. Assim afirmam os espíritos superiores a Kardec. A faculdade, propriamente dita, relaciona-se com o organismo. É independente da moral. Além do mais, os bons espíritos não aconselham jamais, senão coisas perfeitamente irracionais. Toda recomendação que se afaste da linha reta do bom senso ou das leis imutáveis da natureza acusa um espírito limitado e, por consequência, pouco digno de confiança. Esse está no Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 24, item 267, 18º. Vamos ficar por aqui. Boa semana a todos.